Boa noite, pessoal, tudo bom? Tranquilos? Estamos aqui continuando nossa aula de processo penal e a gente vai falar hoje sobre os princípios fundamentais do direito processual penal, perfeito? Então, pessoal, princípios. O que são princípios? Princípios a gente tem ele como mandamentos nucleares do nosso sistema jurídico. Por quê? São eles como bases para toda essa estrutura jurídica que nós temos. Nós seguimos esses princípios, as normas seguem esses princípios e a gente vai estar vendo um pouquinho deles agora, tá? A gente vai começar falando do princípio da presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade. Esse princípio significa que todo indivíduo é considerado inocente até que ocorra a sentença penal condenatória com trânsito e julgado. Então, ou seja, enquanto essa pessoa está sendo investigada ou processada, ela é inocente. Ela só vai se tornar, culpada a partir do momento que a sentença estiver transitada em julgado. Derivam duas regras fundamentais: a regra probatória de tratamento. A regra probatória, ela recai que a parte acusadora tem um ônus de comprovar, certo, que o acusado é culpado. Ou seja, a acusação tem que produzir essas provas, perfeito? E a regra de tratamento está relacionada que a liberdade até o trânsito julgado da sentença penal condenatória é a regra, tá? A liberdade. Mas existem exceções, tá bom? Desde que estejam presentes os requisitos da prisão cautelar, a prisão domiciliar, temos aí também a prisão temporária, tá bom? Que são prisões, são exceções à regra. Perfeito? Princípio da prevalência do interesse do réu. Pessoal, o que isso quer dizer? Que em caso de dúvida, razoável dúvida no processo penal, sempre deve prevalecer o interesse do acusado, pois é parte que goza da presunção de inocência, tá? Então, houve uma investigação, houve um processo, com relação àquele fato delituoso, chegou na hora de prolatar a sentença, se o magistrado ele tem razoável dúvida, ele não vai condenar, ele vai absolver. Perfeito? Princípio do contraditório. O princípio do contraditório, ele está relacionado à ciência bilateral dos atos ou termos do processo e a possibilidade de contrariá-los. Ou seja, você ter ciência daqueles fatos e você poder se manifestar com relação a eles. O contraditório para a prova, ou contraditório real também, como é conhecido, demanda que as partes atuem na própria formação do elemento da prova, ou seja, enquanto a prova está sendo produzida, a parte está presente acompanhando, certo, aquele procedimento, tá? E já o contraditório sobre a prova, ele é conhecido como o contraditório diferido ou postergado, porque a prova é produzida, certo? Mas a sua ciência e possível manifestação, conhecimento com relação a ela, é posterior à sua produção, tá? Por exemplo, uma interceptação telefônica, que não tem como você avisar a pessoa, oh, calma aí, eu vou te ouvir, tá bom? Eu vou interceptar as suas ligações, tá? Então já tô te avisando. Espera aí, tá? Guarda aí. Não faz ligação ainda não. Então não é desse jeito. Já no contraditório sobre provas, ocorre um exemplo, a interceptação telefônica, e após a produção dessa prova, concluída a produção dessa prova, onde que terão relatórios juntados nos autos, aí você dá ciência às partes sobre a produção dessa prova. Princípio da ampla defesa. Tá? Outro princípio também muito importante do direito processual penal, e ele traz o quê? Ele traz a característica que, sobre dois enfoques, defesa técnica e autodefesa. O princípio da ampla defesa, através da defesa técnica, ou seja, é exercida através de profissional da advocacia ou defensor público, tá? Onde que, claro, o acusado ele tem escolha, se ele vai contratar um advogado ou se ele não tem condições, ele vai solicitar a nomeação de um defensor público, mas a ampla defesa é que tem alguém ali exercendo essa defesa de uma forma técnica, com conhecimentos técnicos, certo? Por isso que nós temos aí os advogados ou os defensores públicos atuando em favor dos acusados.
Já a autodefesa ela é exercida pelo próprio acusado. Como fosse um direito de presença dele, por exemplo, tá? Porque ele pode acompanhar os atos. E isso, né, via de regra. Existem situações que não. Mas via de regra, sim. Por exemplo, uma audiência de instrução e julgamento, via de regra, o réu tem que estar presente, ouvindo o que as pessoas estão falando. Mas existem exceções, quando a vítima se sente intimidada, coagida com a presença do réu ali naquele momento, ela pode solicitar, vítima, testemunhas, pode solicitar que o réu seja retirado da sala. Mas isso não quer dizer que o seu advogado ou o seu defensor, né, vão sair também. Não. Aí a sua defesa técnica continua presente ali na execução do ato. Perfeito? Mas, em regra, o direito de presença do acusado, de acompanhar os atos da instrução probatória, por exemplo. Direito de audiência, ou seja, ele ser ouvido pelo magistrado, dele poder ali trazer a versão dos fatos, né, a versão dele com relação àqueles fatos que está sendo investigado e que ele foi denunciado. E nós temos também o direito de postular pessoalmente, que é a capacidade postulatória autônoma que o acusado tem de interpor recursos, impetrar ordens de habeas corpus ou revisão criminal, por exemplo. Tá? Já o princípio da publicidade, também muito importante, ele vem dizer o que para nós? Todos os julgamentos e atos processuais realizados e produzidos têm como regra a publicidade, ou seja, são públicos, possibilitando o acompanhamento de qualquer pessoa, ou seja, via de regra, os processos e os atos praticados durante os processos judiciais, né, as audiências e demais atos, são públicos, tá bom? Mas isso não quer dizer que não tenhamos exceções, tá? O inquérito policial, por exemplo, ele tem a peculiaridade de ser sigiloso, diferente da ação penal, que ela é pública via de regra, tá bom? Mas existem ações penais, por exemplo, com relação aos crimes de estupro de vulnerável, entre outros, não são públicos esses atos, por envolver, né, estupro de vulnerável menor de idade, e são crimes sexuais. Nesses casos, nós temos aí uma exceção à regra, onde que esses processos não são públicos, mas tramitam em segredo de justiça. E aí, já comentando sobre isso, esse princípio da publicidade, ela possui duas formas de ser visualizada: a publicidade ampla e a publicidade restrita. A publicidade ampla é quando os atos processuais são praticados perante as partes e abertos a todo o público, ou seja, qualquer cidadão pode ter acesso a esses atos, tá bom? Diferente da publicidade restrita, aonde que os atos eles são executados somente perante as partes diretamente interessadas do processo judicial, tá? Então, ou seja, só aquelas pessoas ligadas diretamente ao processo, acusado, vítima, advogado, defensor, promotor, juiz e demais serventuários e colaboradores da justiça, né, de forma restrita, podem ter acesso a esse processo. Princípio da busca da verdade. Esse princípio, ele tem o quê? Que se busca pela verdade mais próxima possível do que de fato aconteceu, gerando o dever das partes e do juiz a busca dessa prova que traga essa informação, que traga ou que tenta trazer essa verdade para aquele caso. Como assim, professor? As partes que estão envolvidas no processo, Ministério Público, advogado, defensor, né, juiz, não presenciaram aquele fato delituoso. Então, as provas que são produzidas é para tentar trazer o que realmente aconteceu para dentro daquela investigação, para dentro daquele processo judicial, para tentar se descobrir exatamente o que aconteceu, como aconteceu, né? Então, e aí, onde que eles vão buscar? Através da produção de provas. O princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, ele vem previsto na Constituição e ele dita o quê? Que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, ou seja, o nosso processo penal, ele vem resguardar
novamente os excessos do Estado com esse princípio, para que não venha forjar ou praticar provas que, segundo o nosso ordenamento jurídico, são inadmissíveis. Princípio do juiz natural e imparcial, muito importante, porque é um direito inafastável da pessoa ser julgada criminalmente por um juiz imparcial, que não está nem pendendo para acusação e nem para defesa, certo? E previamente constituído por lei. Por quê? Hoje, no nosso regramento, vocês vão estar estudando futuramente, nós temos competências com relação a quem pode julgar determinado crime. Igual o Cáceres mesmo, nós temos 3 varas criminais. A primeira vara criminal ela é competente pelos crimes dolosos contra a vida e as cartas precatórias, certo? E a execução penal. Os feitos de execução penal. Já a segunda vara criminal são feitos gerais e os feitos relacionados à violência doméstica contra a mulher, que é os feitos relacionados à violência, à Lei Maria da Penha. E a terceira vara criminal de Castres tem competência de analisar os processos gerais, os feitos gerais e também os processos, né, de tráfico de drogas, né, dispostos lá na Lei 11.343 de 2006. Já o princípio do nemo tenetur se detegere, ele é muito importante. Por quê? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Esse princípio ele envolve vários direitos, como o direito ao silêncio, certo? O direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo, tá? Muito interessante também. De não produzir de nenhuma prova incriminadora invasiva, de não ser constrangido a confessar a prática de um ilícito penal e a inexigibilidade de dizer a verdade. Então, olha só quantas garantias, certo, para o acusado esse princípio traz, de ficar em silêncio. E o silêncio não vai trazer prejuízo para o réu, tá? Não é porque ele se calou que ele vai estar assumindo a autoria, a execução daquele delito, daquele fato delituoso. Não, isso não quer dizer nada. O silêncio não prejudica o acusado. Não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo. Por exemplo, né, você quer uma blitz, você não é obrigado a soprar o bafômetro. É um comportamento ativo daquela pessoa, que ela vai chegar e vai soprar. É ela que está executando o comportamento, aquela atitude, aquela conduta, tá bom? Não produzir nenhuma prova incriminadora invasiva. Por exemplo, se quiser colher algum material, né, sangue, alguma coisa, depende do consentimento daquele acusado, daquela pessoa que está sendo investigada. Vai realizar a reprodução do crime. Aquele acusado não é obrigado a participar dessa reprodução, certo? Executando ali como foi e tudo mais. Só se ele quiser. Inexigibilidade de dizer a verdade. O acusado, o réu, ele não é obrigado a dizer a verdade. Tá? Ele não tem um compromisso de dizer a verdade. Mas isso também não impede que ele queira, né, trazer a versão dos fatos, né, a versão dele dos fatos, sem problema nenhum. Não ser constrangido a confessar a prática de um ilícito penal. O acusado ele não é obrigado a confessar. Se ele quiser, ele pode, de livre e espontânea vontade. Mas ele não é obrigado. Tá? E nem pode ser constrangido a isso. Princípio do duplo grau de jurisdição. Princípio importantíssimo também. Todos são, na verdade. Né? Todos são. O que esse princípio quer dizer? Que todas as decisões judiciais, através do sistema recursal, onde as decisões do juiz ou a COP podem ser reapreciadas pelos tribunais. Se você tiver alguma decisão, alguma sentença que você não concorde, exista um recurso cabível para aquela situação, você vai poder interpor ele e o Tribunal de Justiça vai fazer a reanálise daquela situação. Você vai, né, a parte vai apresentar as razões, a outra parte também vai se manifestar, apresentando as suas razões, e o recurso sobe, via de regra, ao Tribunal de Justiça para devida análise. Então, esse princípio é importantíssimo para trazer também
uma garantia maior para o acusado, que caso ele não concorde com aquela decisão que foi proferida, que foi prolatada pelo magistrado, ele possa recorrer aos tribunais e tribunais superiores. O princípio da dignidade da pessoa humana, onde o acusado ele recebe tratamento digno por parte do Estado, ou seja, ele deve receber o mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. Gente, esse princípio vem dizer o quê? Que o acusado, ele não é um objeto, ele não é um mero instrumento, certo? Uma coisa, ou nada disso, certo? Ele é um indivíduo que possui direitos e garantias e ele deve receber todo o respeito necessário, tanto do Estado quanto de toda a comunidade, tá? Isso tem um peso muito grande. Por quê? Ah, professor, mas isso não é básico? É, mas em constituições passadas nós não tínhamos essa garantia. O réu, ele era tratado como objeto, como uma coisa que não tinha garantias e direitos. Hoje nós temos essa estrutura, né, que dá essa segurança para essa pessoa que está sendo investigada e processada. O princípio do devido processo legal, de extrema importância hoje no nosso ordenamento jurídico, ele traduz o quê? Assegurando ao ser humano a justa punição quando cometer um crime precedida de processo penal adequado, o que deve respeitar princípios penais e normas processuais penais. Gente, a pessoa, ela supostamente praticou tal crime. O Estado, em nenhum momento, ele vai punir aquela pessoa imediatamente. Para que ela possa sofrer a sanção que está disposta já em lei, aquela pessoa ela vai ser submetida a um inquérito policial e a uma ação penal, aonde que vão ser verificados, aplicados todos os princípios e normas que regem o processo penal, trazendo assim, né, uma segurança maior até para o Estado e para aquela pessoa que está sendo investigada e processada. O princípio da igualdade processual, de paridade de armas, ele traz o quê? Que as partes envolvidas, autor e réu, são detentores de iguais direitos no processo penal. Sendo assim, aquilo que for permitido a uma parte deve ser permitido a outra parte igualmente. Um exemplo disso, caso seja juntado algum documento, as partes sempre terão conhecimento desse documento, dessa prova produzida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Qualquer dúvida, como eu já falei, né, só ir ali no fórum que está na primeira aula, tá aqui em cima. E aí vocês podem colocar ali seus questionamentos, né, trazer ponderações, fiquem à vontade para a gente poder discutir ali sobre os nossos temas, perfeito? Então, obrigado por mais essa aula e até a próxima. Abraço.